Bom dia, são 9 horas, exatamente 9 horas, estamos iniciando o programa Insight. Hoje o Leandro Freitas não se encontra conosco, está de férias, o Leandro. Vamos fazer o programa com a doutora Liz Baini. Bom dia, doutora Liz. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todo o pessoal de casa. Doutora, semana passada com o Leandro nós conversamos sobre a questão do projeto de vida, planejamento de vida. A ideia era aprofundar um pouco mais esse tema hoje. O que é um projeto? O que se necessita para ter uma vida relativamente saudável em questões de planejamento? Do casal, econômica, Claro, amizades, trabalho. Eu penso que todas as pessoas deveriam ter um projeto de vida a médio e longo prazo, principalmente a longo prazo, pensando onde querem chegar com as suas vidas. Não sei se é em relação a isso, onde querem chegar com as suas vidas, quais são os objetivos. Isso vale para o seu projeto individual, de casal. Se inclui o casal no projeto de vida também. Sim. Mas eu acho que as pessoas têm que definirem os tripés das suas vidas. Eu digo tripés, pode ser 2 pés, 3 pés, 4 pés. Por exemplo, Pilares. Os pilares. Se a família é a família, já sabemos, se nós priorizamos a família, é quase incompatível com fazer carreira, ser milionário, ser um grande pesquisador aqui e ali, porque isso fica quase incompatível, principalmente quando os filhos são pequenos, de se realizar. Bom, mas aí a prioridade foi constituir os filhos, construir, educar os filhos. Se é uma relação de casal, se é o profissional, ou se são os filhos, o profissional, relação de casal, ou se é a sua individualidade, que vale, cada um tem que entender esse projeto. O que eu vejo é que as pessoas vão levando a vida sem nenhum tipo de objetivo maior. E o objetivo termina, não sei, nas próximas férias, no próximo fim de semana, passear aqui, fazer aquilo, viajar lá, ir a tal festa, fazer um almoço, que não está mal isso. Isso faz parte do lazer e do bem-estar, mas a vida é muito mais que isso. E o que eu vejo? Que quando chega na idade madura, 60 e poucos anos, aí sim se deparam com uma trajetória onde se dava tiro para todos os lados e nunca se concentrava onde realmente nós queríamos chegar. Então, a senhora falou a palavra prioridade, e talvez o acento e a voltinha de parafuso que nós tenhamos que dar parta dessa questão da prioridade. As prioridades são diferentes em cada etapa da vida, e de acordo com as necessidades, os desejos, os valores da escala, de acordo com a escala de valores de uma determinada pessoa, essa pessoa colocará o acento da vida em determinadas prioridades. É verdade. Então, suponhamos que uma pessoa tenha como prioridade na sua vida a relação de casal e depois a relação de família. Essa é uma prioridade, esse será o carro-chefe da vida. Todo o resto vai vir atrás. Isso. Se o indivíduo coloca como prioridade o dinheiro e o trabalho, os pilares, o dinheiro e o trabalho vai ser o mais importante na vida dele, todo o resto vai vir depois. Ou seja, todo mundo vai estar ao serviço do trabalho. Primeiro o trabalho, primeiro o dinheiro, primeiro a aquisição, primeiro o ganhar, e todo mundo de alguma forma, ou toda a vida desse sujeito vai estar atrelada e de arrasto atrás do tema do trabalho ou do lazer, etc. Tem pessoas que priorizam o entretenimento, o lazer. Claro. É muito comum hoje em dia as pessoas falarem, sobretudo os adolescentes estão dizendo muito isso, a geração Millennium, que estão dizendo agora, que era o grupo Y de antes, que querem trabalhar menos e aproveitar mais a vida, ou seja, o trabalho já não é importante, como foi para os pais deles e para os avós, mas sim o usufruir, o entretenimento, o gozar, o aproveitar a vida. Então esse é o carro-chefe. Então existem vários carro-chefes na vida, várias possibilidades de carro-chefe na vida, e cada pessoa vai colher aquilo que plantou. Ou seja, se a prioridade foi trabalho, vai ter muito dinheiro e o resto vai ser secundário.
Se o indivíduo priorizou a relação de casal e de família, vai ter uma excelente relação de casal e de família, certamente vai ter menos dinheiro, menos sucesso em outras coisas, porque o dia não dá para tudo. A vida não permite tudo. A vida não permite. No caso do casal, na medida em que o indivíduo prioriza o casal, quais são os aspectos que vão aparecer, quais são as vantagens e desvantagens, se é que a gente pode falar em termos de desvantagem, o que tem de bom e de ruim quando o indivíduo prioriza o casal? Não, bom, Casal e família, claro, né? Claro, prioriza o casal, nós temos que ver se nesse casal está incluído os filhos. Porque o que se vê frequentemente, que se prioriza o casal, existe filhos que são frutos da relação desse casal, mas os filhos estão num plano secundário. Então é o casal que tem que se divertir, que tem que viajar, sempre o casal. Ou a pessoa que fica ressentida porque os filhos atrapalham a sua programação, tiram prazer na sua vida. Bom, tá bem, isso é uma prioridade, cada um tem que escolher a sua. Mas nós sabemos que esses filhos vão ter ressentimento enquanto a isso, né? E que eles vão estar desatendidos. Agora, também o que eu vejo é outra contrapartida, que existem casais que vivem para os filhos. Que a própria relação de casal passa pela relação com os filhos. Com os filhos, que quando os filhos se vão embora, cada um se olha entre si e aí, como vão fazer? Tem um buraco entre eles. Tem um buraco, que muitas vezes é uma das causas que os filhos não podem sair de perto, não é? São o sustento do casal. São o sustento do casal, então tem que ficar sempre na volta, mesmo adultos, casados, mas não pode ter a sua individualidade, criar o seu núcleo familiar, porque ele é o sustento daquele casal, eles sentem o sustento daquele casal. Ainda que não seja dito nada disso, ou até seja negado. Até verbalmente não é dito, mas é percebido. Sim. Então, eu acho que tem que ter um senso comum, mas não importa. Se é essa a prioridade dessas pessoas, ela tem que arcar com o resultado disso mais tarde. Não pode se queixar. O que eu vejo é que as pessoas não têm um projeto de vida a longo prazo. Tem a curto prazo e alguns a médio prazo. Mais imediato. Mais imediato. Então, às vezes eu vejo que tem pessoas que têm uma pressa em casar, como se o casamento fosse resolver a vida e a partir daí tudo vai ser maravilhoso. Mas se tem filhos, melhor ainda em termos de imediatismo. Mas não é um projeto maior, não sabe se a pessoa é a pessoa adequada, se tem coisas em comum, se tem coisas em comum na vida, Sim. Filosofias de vida em comum, às vezes são um exame mais profundo do outro, se é isso, se não é isso. Eu não posso, por exemplo, casar com uma pessoa que eu sei que tem um trabalho e se sustenta, que tem que viajar várias vezes na semana e depois está sempre brigando que ele nunca está em casa. Então, essas coisas, as pessoas, o que eu noto é que não tem um projeto maior da onde querem chegar na sua vida. Quais são os objetivos para a maturidade, quais são os frutos que ele quer colher. Isso eu vejo que é muito raro, quase raro. Então, o projeto seria a ideia de linhas gerais da vida, a médio, curto e longo prazo. Quer dizer, que as pessoas possam examinar com profundidade seu parceiro ou sua parceira, falando aqui de projeto de casal, evidentemente, possam ter uma noção precisa do que está acontecendo, do que vai acontecer em linhas gerais, a médio e longo prazo, considerando o modo de funcionar, os pensamentos, as ideias, as atitudes do indivíduo, mesmo adolescente, e a partir daí o adulto jovem, e a partir daí poder construir uma ideia de futuro, ou seja, o que contar e o que não contar desta pessoa ou com esta pessoa, que aspectos são positivos, que negativos, quais são os atrapalhos que poderão estatisticamente vir ao longo da vida e quais os que não vão vir, ou seja, a pessoa ter uma noção, embora tudo seja dinâmico e variável, uma noção
do que pode acontecer ao longo da vida. Isso é um projeto de vida, um planejamento. Claro. De escolha de casal e tudo mais, onde vai morar, o que vai trabalhar. Bom, depois, onde vai morar, o que vai trabalhar, quando ter filhos, quantos filhos, em que momento, com quem contar, etc, etc. Estamos falando de planejamento. Isso é um planejamento. Isso é um planejamento. Então, bom, vou casar, vou me formar agora, vou esperar para casar, quando tiver estabilizado ter filho. Isso é um planejamento. Tem até números. Quem é de classe média, média ou média alta, sabe que um filho privado custa hoje em torno de 10 mil reais por mês, considerando faculdade particular, estudando em outro lugar, com todos os gastos, roupa, comida, e locomoção, ida e volta, custa em torno de 10 mil reais por mês. Quer dizer, o indivíduo tem que saber que se ele tem 2 filhos, mas se forem gêmeos, 20 mil reais por mês. Claro, Então, estamos falando precisa, em termos não necessariamente. Não, já sei disso. Média, pode ser Universidade Federal, pode ser na mesma cidade. Um curso enfim, técnico, então, mas essa pessoa tem que projetar. Mas ela tem que saber que existem esses números. Claro. E tem que projetar essa vida em função disso. Então não é, ai, que lindo, eu gosto de ter filhos, que nenê bonito. Não, nenê é 2, 3 anos e essa pessoa passa a ser criança, adolescente e adulto, e o tempo passa. Então, isso é que eu digo que há uma dificuldade de fazer um projeto, das pessoas enxergarem lá adiante como é que querem viver a sua vida. Mas eu já escutei, por exemplo, de casais dizerem, olha, eu tenho 2, 3 filhos, eu não vou trabalhar mais, eu não quero trabalhar mais do que eu trabalho, senão minha vida vai ficar muito ruim, e eles vão ter que estudar e entrar na Universidade Federal. É um projeto de vida. É um projeto de vida. É um projeto de vida. Mas que não leva muito em consideração os filhos. Os filhos têm que se encaixarem nesse projeto. Bom, mas isso eu diria que a 90% das pessoas adultas, os filhos têm que se encaixarem nos projetos dos pais. Eles não entendem que os filhos são pessoas individuais, individualizadas, que têm o seu próprio dinamismo, a sua própria maneira de funcionar, mesmo sendo nossos filhos, mas não são a nossa imagem e semelhança, e que nós temos que se nós colocamos eles no mundo, nós somos responsáveis pela presença deles aqui. Então temos que tentar pelo menos dar o melhor. Agora, também tem os limites dos pais. Claro. Esse é outro ponto. Adultos, esse é outro ponto. Então não adianta forçar, às vezes também tem não é só não pensar nos filhos. Os pais têm os seus limites e a sua capacidade de dar e receber. Todos nós temos a capacidade de dar e receber de acordo com as possibilidades internas. Isso não é melhor nem pior. Porque alguém pode dizer, por exemplo, mas então, e como é que fica a minha vida? De repente a vida dos meus filhos fica muito boa, muito bem, obrigado, graças ao sacrifício meu e da minha mulher, mas e a minha vida como é que fica? Quem é que faz alguma coisa para mim para que eu possa ter um bem-estar relativamente saudável? Mas essa é a vida adulta. Eu escolhi ter filhos, ninguém me obrigou a ter filhos. Essa é a vida adulta. Mas as pessoas não fazem essa relação em termos gerais entre a vida adulta, o ter filhos e a qualidade de vida, o esforço, o sacrifício, etc. As pessoas vão... mas eu também acho, e é verdade. E acho também que a gente tem que ver até que ponto se quer dar para os filhos ou não, porque senão nós trocamos a submissão aos pais pela submissão aos filhos, que é muito comum. Os filhos entram no lugar dos nossos pais. Então, tudo aquilo que nós tínhamos que ser obedientes aos nossos pais e fazermos para eles, e estar em função deles, nós repetimos com nossos filhos e não conseguimos nos desprendermos dessa situação. Então, só trocou os atores, mas a história é a mesma. Então, também nós temos que ver se não é uma escravidão, uma submissão, onde tudo tem que se proporcionar para os filhos, fazer em função dos filhos. Sem se importar com a qualidade de vida dos pais. E os limites. Onde isso se fazia com seus próprios pais. Então, isso é muito mais comum e aparece muito mais disfarçado em relação aos filhos que aos próprios pais. Eu me lembro, uma vez uma pessoa estava me dizendo que o pai dele tinha sido extremamente severo e daninho com ele, e que ele não ia fazer isso com o filho, só que o filho tinha 8 anos e era um tirano.
Era tão severo quanto o pai. E ele completamente à mercê do filho. Entregue. O filho não queria comer em tal lugar, não ia. O filho não queria isso e não ia. Porque ele teria que dar liberdade para o filho ter o que ele não teve. Só que nós, em Novos Foras, era a mesma situação. Porque não entra os pais, não entra a vida dos pais, não entra a prioridade dos pais. Os pais enquanto indivíduos também. O Freud tinha uma expressão que dizia Sua Majestade o bebê, ou seja, quando os pais de alguma forma ficavam totalmente à mercê, não do bebê, mas da criança como um todo, onde perdiam um pouco a individualidade, perdiam inclusive a relação de casal, o direito de ir e vir e de viver em função de um eterno bebê que não crescia nunca e ficava no ambiente da família, dominando e escravizando os pais. Claro, porque eles se colocam nessa posição de escravidão, né? Claro, e aí há um bom senso que nós temos que ver. Uma coisa é dar, proporcionar, e isso não precisa ter dinheiro. Eu sempre digo, tem pessoas que não têm condições, mas esperar um filho com um bolinho, não precisa botar leite, um agrado mínimo que for, é cuidar desse filho, é ter um projeto para esse filho, é levar na escola pública, é trazer, isso não precisa ter dinheiro. Agora, onde só se vive em função dos filhos, aí eu acho que existe uma submissão onde eles entram no lugar dos pais desses pais. E o casal propriamente dito desaparece. Desaparece. Então, é muito mais comum do que se pode pensar essa troca de papéis. Agora, como a vida é dinâmica, isso vai mudando. É evidente que um recém-nascido demanda uma atenção de 24 horas, ou seja, 100%, uma dedicação que muitas vezes o pai tem que se correr um pouquinho para o lado, criar condições, entre aspas, entregar a sua parceira para aquela maternidade, porque disso depende a sobrevivência do nenê. E, com o passar do tempo, dentro do dinamismo da família, do casal e da própria criança, isso tem que ir mudando, ou seja, a mãe vai voltando em parte para a relação de casal e o pai consequentemente, ainda que a criança siga necessitando cuidados básicos. Esses cuidados serão priorizados, mas ao mesmo tempo o casal vai se resgatando, volta a ter um pouquinho de espaço para eles. As pessoas em geral têm dificuldade porque elas se fixam, se engessam nas relações e por não conseguir enxergar, ou planejar, ou projetar com profundidade, tem uma certa dificuldade de ver esses movimentos necessários no dia a dia das relações. Não é só no dia a dia, são etapas das relações. Eu acho que o Dr. Zedito usou uma palavra que eu não estou tão de acordo, entrega a sua parceira para o filho. Eu acho que não tem que entregar. A gente tem que entender que é um momento em que ela está mais demandada. A mãe, principalmente no primeiro ano, mas o pai também está mais demandado, se é um pai participativo. Compensa com outras coisas. Compensa com outras coisas. Então, naquele momento, efetivamente, tem um ser completamente indefeso, que depende 100% dos adultos, e os adultos têm que se dispor a isso, mas não é uma entrega. Senão parece que sai fora e aquilo tudo, a mulher tem que estar só à mercê da sua majestade o bebê. Eu acho que aí também entra um equilíbrio. Quando eu digo entrega, talvez eu não tenha completado a frase, né, mas pensei, uma entrega por amor, eu quero dizer, ou seja, o pai de alguma forma cede o seu espaço, cede alguns aspectos da sua parceira que tem que ver, que nesse sentido é entrega, por amor ao filho, ele abre mão provisoriamente de alguns aspectos da sua relação para que aquela criança possa se desenvolver abraçado, digamos assim, por aquele espaço e aquele calor, aquela energia, aquela função toda que tem que ver com o tema da maternidade. E fica na volta criando condições, ou seja, trabalha mais ou sai mais, busca mais, fica numa posição mais de provedor e ao mesmo tempo dentro de casa. Aí aparece mais a necessidade de prover na maternidade ou na paternidade inicial. A partir daí sempre, mas fundamentalmente aí inicia o tema da provedoria, digamos assim, e ao mesmo tempo desfrutando, contente, não é uma renúncia. Quando eu digo isso, eu digo um pai bem colocado na sua posição, entrega, entre aspas, a sua parceira para o filho ou para a filha, mas por amor, ou seja, ele fez uma opção
de que dentro da sua função paterna, provisoriamente, alguns aspectos da relação com a sua mulher vai diminuir de intensidade, porque ele vai ceder aquele espaço para a criança que está vindo, ou que veio. Nesse sentido, eu me refiro à questão de que é uma entrega por amor, ou seja, por opção, não por submissão, que é diferente. Aí onde entra a complicação do casal. Alguns casais, os pais se retiram melancolicamente, acham que já não são mais importantes, que a função da maternidade é infinitamente mais importante que a paternidade, que eles têm que se retirarem da relação, inclusive com a mulher, para que a criança possa se desenvolver naquele espaço que ele deixa, se melancolizam, se acham abandonados, mal amados, surgem outras pessoas, às vezes, nesse percurso, é quando mais surgem, ou seja, é um dos momentos em que surge a possibilidade de ter envolvimento com outras pessoas, que até se valem desse momento para oferecer para o marido, para o homem, aquilo que a mulher não pode dar e que as circunstâncias não permitem, e o indivíduo melancolicamente aceita muitas vezes porque ele sente que naquele ambiente já não tem mais espaço para ele, que ele ali já é indesejável, ou pelo menos não tem grandes serventias ou prestações, digamos assim, naquele momento, mas por uma complicação dele. Às vezes até da mulher, porque a mulher também... Eu acho que é uma complicação do casal. Eu não vou dizer que é só independente que alguns homens efetivamente se sintam excluídos e a sensação que tem que esse bebê chegou para tirar o lugar dele. É real, mas às vezes as mulheres fazem isso. E elas se tornam só dos filhos, só mães, que é uma das dificuldades que eu vejo nas mulheres ao aceder à maternidade. É como se o lado profissional e de casal desaparecesse completamente e passa a ser só mãe. Às vezes é das mulheres também. Mas efetivamente alguns homens, independentes das mulheres, das complicações, não se sentem excluídos de fora. Bom, vai depender da história de cada um, porque a exclusão já tem que ver com sentimentos primários daquela pessoa que se sente excluída. Claro. Independentemente que o momento se preste para reviver isso. Mas o certo é que algumas pessoas revivem, outras não. Outras pessoas têm casais, têm homens que se sentem profundamente envolvidos na relação e mesmo que não estejam participando diretamente, eles sentem que eles estão ali, que a função deles é muito importante. Outros homens se sentem excluídos. Isso vai depender da história de vida de cada um, ou seja, dos seus amores primários, lá nascimento de irmãos, relacionamento com seus próprios pais, inclusive enquanto bebês. Eu penso assim. Agora nós saímos do planejamento. Do planejamento e caímos na relação entre filhos, que é um planejamento, é ter filhos, se esse casal, se essas pessoas, os indivíduos querem ter filhos. Muitas pessoas hoje em dia estão optando por não ter filhos. E é um planejamento. Sim. Coerente, ou pensado. Poucos filhos. Ou poucos filhos, ou até não ter filhos, sim, porque acham que os filhos não cabem na vida deles. E é pensado. E tem que dar essa liberdade hoje das pessoas poderem pensar se querem ou não querem ter filhos e se isso é a prioridade deles na vida deles. Se cabe, se eles podem abrir espaço ou não para os seus filhos. Muitas vezes porque estão muito envolvidos com o lado profissional e é essa a prioridade. Então, isso eu digo, no momento que a gente tem claro quais são as prioridades, tá bem, nunca é 100%. Sempre há situações que ficaram pendentes na vida, não há uma vida plena para ninguém. Se alguém priorizou não ter filhos, lá pelas tantas se questiona se deveriam ter tido, não tido. Se alguém priorizou o ter filhos, lá pelas tantas se pergunta se valeu a pena, não valeu a pena, se esse era o projeto mesmo. Então, isso faz parte da vida e do exame de vida. Além do mais, tem casais que optam por ter filhos mais tarde, ou seja, hoje as pessoas se profissionalizam durante mais tempo. Um recém-formado não tem muitas vezes condições de entrar no mercado, porque é necessário que ele esteja mais bem formado do que só o curso universitário. Então ele faz um mestrado, doutorado, ele faz o curso de especialização, ele faz o curso técnico. O que ele ganha muitas vezes não é suficiente para sustentar uma família, ele não pode morar separado dos pais, então eles moram com os pais durante mais tempo. Hoje os filhos ficam em relação com os pais até os 30 anos, uma relação bastante íntima.
são raras exceções que se individualizam do ponto de vista do seu sustento e da sua organização pessoal familiar. Antes disso, geralmente as pessoas cada vez mais ficam no convívio da família, é uma forma de juntarem um pouco mais de dinheiro, de se capacitarem, e a configuração da família vem também como consequência disso, ou seja, tudo é mais tardio. Hoje em geral, os casais hoje resolvem ter filhos entre 30 e 40 anos, e alguns muito mais perto dos 40 do que do 30. Mas é que a vida mudou. Antes a média de ter filhos eram 20 anos, 20 e pouquinhos de anos. Hoje, se nós priorizamos, e as mulheres hoje estão no mercado de trabalho, inseridas no mercado de trabalho, precisam trabalhar para se manter e poder ajudar os seus parceiros na manutenção da casa e da família, o projeto dos filhos fica muito mais tardio, mas isso também já faz parte do projeto de vida. Do próprio projeto de vida. A questão se vai ser tarde ou cedo, se vai ter muitos filhos ou poucos filhos, se vai ganhar mais ou menos, isso não é o mais importante. O importante é que isso faça parte de um projeto, ou seja, que isso seja conversado. E aqui nós introduzimos o termo diálogo. Ou seja, a conversa, o planejamento, o projeto de vida todo vai passar por uma conversa. Seja na adolescência, seja na vida adulta jovem, seja na metade da vida, na maturidade, etc. A necessidade de ir ou melhor, vou rebobinar o pensamento. O conversar é que vai fazer com que as pessoas se encaixem e desencaixem nas mais diferentes etapas. Então, essa é a pedra fundamental. A grande diferença vai passar fundamentalmente pelo diálogo. Eu acho que antes do diálogo, eu acho que cada indivíduo, individualmente, tem que saber o que quer com a sua própria vida. E a partir daí vai tentar encontrar o parceiro ou a parceira adequada. Mas eu acho que cada pessoa tem que ter um projeto individual de vida, antes de ter com a sua parceira ou seu parceiro. Então, o que quer? Quer casar a qualquer custo, porque a prioridade é casar. Quer casar aos 24 anos sem estar formado. Então, eu acho que cada um tem que saber aonde quer chegar com a sua própria vida, de uma maneira mais global, porque os projetos, as rotas durante a vida, nós vamos ajustando. Nem sempre um avião que sai daqui para a Europa, ele vai em linha reta. Em linha reta. Sim. Às vezes tem temporal, tem nuvens carregadas, sim, tem raios, ele tem que desviar outras rotas. Às vezes vai aterrissar no aeroporto, está nevando, tem ou onde que aconteceu nos Estados Unidos, tem na Flórida, tiroteio, ele tem que desviar. Então, a vida é assim. Então, nós vamos fazer um breve intervalo, mas antes disso, vamos deixar já como uma proposta para o bloco seguinte, a ideia de que o indivíduo tem que ter seu projeto inicial, digamos assim, pelo menos noções básicas ou elementares do lugar para onde ele aponta, o que ele quer na vida. Agora, na medida que ele encontra alguém, esse projeto tem que ser adequado. E aí existem encaixes e desencaixes. Inclusive, às vezes, tem que abandonar algumas coisas, evidentemente não as essenciais, para poder se encaixar no projeto outro, porque nada é rígido. Se os dois enrijecem, se quebram, não ficam juntos. Então, o que é necessário? Como se faz para que esse projeto pessoal se encaixe de alguma forma no projeto do outro e possa ser polido, lapidado ao longo de muitos anos de vida, para que um e o outro se sintam mais ou menos satisfeitos e não frustrados, porque a questão de priorizar um projeto sempre leva à frustração do outro. Tem uma grande negociação que surge, uma necessidade de uma grande conversa para que ambos possam, como num negócio, ganhar. Ou seja, o negócio é bom quando os dois ganham. Uma relação de casal é boa quando os dois se beneficiam, quando os dois têm prazer. De que maneira se consegue isso? Porque o ser humano é muito individualista e cada um tenta puxar brasa para o seu churrasco. Mas isso nós vamos deixar para o bloco seguinte. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos. E no Facebook nós vamos fazer um intervalo também e logo nós retornamos.